Fala, crentes! Recentemente, no mês de setembro de 2019, em um evento evangélico, onde o preletor foi o pastor Júnior Trovão, um certo pastor teve uma oportunidade antes da mensagem, e mesmo sabendo que o pastor Júnior Trovão estava à sua retaguarda, ele fez isso. A mensagem de Deus para você hoje é: enquanto Israel não rei, fica com Jacó, meu filho. Não precisa tu colocar o sobrenome trovão, trovoada, raio, relâmpago, labareda, tocha humana. Não precisa não. Ao assumir o púlpito, o pastor Júnior Trovão deu a resposta sem perder a postura. Irmãos, qualquer um pode tocar no meu nome, mas só eu posso tocar no meu caráter. Porém, ele falou mais, e não estamos dizendo que as palavras a seguir ele tenha falado para esse pastor, mas dentro do contexto desse culto, a atitude do tal pastor se encaixa também ao que o pastor Júnior disse. Pastor Júnior Trovão disse que há um esquema armado para tentar manchar seu nome e ministério. Pastor Júnior Trovão falou escancaradamente que tem coisa que ele vê no meio dos crentes, que nem no tráfico ele vê. E que tem gente que depois que foi para a igreja piorou, estava melhor no mundo. Disse ainda que Deus o revelou, que há um esquema entre alguns pregadores no Brasil, para tentar o difamar, ou seja, tentar arrancar do pastor Júnior Trovão alguma atitude que possa denegri-lo e ser usado contra ele depois. Mas o Senhor lhe disse: não faça nada, deixa que eu vou tratar com cada um. Confira. Como é que Deus é? Eu estava falando no quarto do hotel. Eu descobri essa semana porque a gente ora, irmão. E Deus não deixa nada oculto. Um esquema armado por pregadores do Rio. Eu não quero falar em outros estados. Justamente isso aí. Tentar defamar. E na hora me veio a vontade. O sentimento da velha criatura tenta vir, porque nem no tráfico eu vejo o que eu vejo em alguma parte do evangelho. Aí sabe o que Deus falou comigo? Não faça nada. Deixa que eu vou tratar com cada um. Irmãos, qualquer um pode tocar no meu nome, mas só eu posso tocar no meu caráter. Sabe por que tudo isso, irmão? Acho que é por causa de agenda. As pessoas têm prazer de ligar para um lugar e dizem: não deixa ele pregar aí. Tira daí. Vou falar uma coisa para você. Olha para Jesus. Se você não olhar para Jesus, você vai desistir. Porque você me perdoa a minha sinceridade. Tem gente que estava muito melhor quando estava lá fora. Piorou quando entrou no evangelho. Sabe por quê? Satanás entrou na mente deles. E estão igual Judas. Quando o Satanás encheu o coração de Judas, o texto diz: e Judas buscava ocasião para entregar Jesus. Tem gente buscando ocasião. E gente que busca ocasião para esperar uma falha sua não está cheio de Deus, está cheio de Satanás. Eu sempre tenho algo comigo. Preparar a cova para Daniel, e quem morreu foi quem preparou. Preparar a forca para Amã, e quem morreu foi quem preparou. Então, é porque você não está vendo o tanto de gente que está morrendo, crente. E você acha que Deus só mata famoso, né? Deus está fazendo uma limpa no evangelho.
Tem gente que Deus já botou a mão em cima dele, não adianta. Eu não vou parar, irmãos. Eu no tráfico de drogas não tinha medo de fazer o que eu fazia. No evangelho eu vou ter medo de pregar o evangelho. Já que o pastor Júnior Trovão falou sobre competições dentro da igreja, deixamos para você agora uma mensagem ministrada pelo pastor Silas Malafaia sobre a necessidade de sermos unidos, assim como foram os crentes da igreja primitiva. Obrigado pela sua visita. Não esqueça do like, de inscrever-se no canal e ativar o sininho. Até a próxima. Comunhão. Eu acredito que é um relacionamento profundo entre cristãos verdadeiros, baseado no ágape, que produz relacionamentos interdependentes em todas as áreas da vida, quer espiritual, quer física e quer emocional. Está aí uma definição do que eu posso pensar sobre comunhão, não é a única nem a absoluta. Eu acredito que comunhão é isso. Agora, 3 características da comunhão da igreja primitiva. E perdoe-me eu dizer para a igreja hoje o que significa comunhão na igreja hoje. Dá a mão ao teu irmão que está ao teu lado, vamos cantar de mãos dadas. Olha, isso é comunhão. Abrace 3 irmãos e diga que você o ama. Isso é comunhão. Olha, traga uma roupa que você não está mais usando, hein? Traga para o serviço social, coisa que você não está usando mais. Não precisa ser rasgada. Mas aquela roupa velha, traga para o serviço social para você ajudar o outro. Eu acho que isso é comunhão. Olha, comunhão é o seguinte, é você estar na igreja e falar com todo mundo e não brigar com ninguém. Comunhão é porque eu dou a paz do Senhor para todo mundo, entendeu? Eu falo com todo mundo, paz do Senhor, irmão, graça e paz, cada um tem um jeito. Então, como eu aperto a mão de todo mundo, então isso é comunhão. Deixa eu ir. Comunhão. Existem 3 princípios, 3 características da comunhão da igreja primitiva. A primeira característica que está no texto, diz aqui, no versículo 44, todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos. O profeta Amós fala no capítulo 3, versículo 3, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. É impossível. Estavam juntos, passeavam juntos, almoçavam juntos, jantavam juntos, sorriam juntos. Hoje está uma dificuldade o camarada ficar 2 horas na igreja com o outro. Ele não aguenta. Ele não aguenta ficar 2 horas, como é que está junto? Tem crente que nunca levou um outro crente para tomar um café ou almoçar ou jantar na casa dele. Não é todo dia não. Gostou, né, irmã? Fala a Deus. Gostou da ideia, já? Tem gente que nunca saiu com outro crente para dar um passeio. Vamos passear, vamos bater um papo, vamos reunir 3, 4 crentes, vamos conversar. Não tem mais isso, gente. Eles aqui comiam junto, almoçavam juntos, jantavam juntos, passeavam juntos, conversavam juntos. Porque havia um relacionamento pessoal profundo e não superficial. Aquele negócio de dar beijinho quando acaba o culto. Querido, tchau, até domingo que vem. Quem tapinha nas costas? Vai. Lá não. Lá eles tinham prazer de estarem um com o outro. Eles tinham prazer de caminharem junto, de conversarem. Tinham prazer disso. Então, o primeiro princípio do relacionamento, o primeiro princípio da comunhão dessa igreja é que havia um relacionamento pessoal profundo. O que está faltando hoje terrivelmente. E por isso há tanta gente com doenças emocionais no seio da igreja. Por isso. Porque se talvez tivesse um amigo que pudesse desabafar, que pudesse abraçar, que passasse a mão por cima dele, curaria ele dos seus traumas e dos seus problemas. O que está acontecendo hoje na igreja é um sintoma do egocentrismo que está imperando em nosso meio. Cada um por si, Deus por todos. E não vem me falar de problema de irmão não, pelo amor de Deus, hein?
Vamos orar só por ele e deixa que Deus cuida. Eu nunca vi coisa tão farisaica e farsante quanto essa. A segunda característica, e a coisa vai apertar, é que diz aqui, Jeová, no próprio 44, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um havia de necessário. Escuta o que eu vou dizer aqui. Eu já ouvi muita gente dizer assim, Malafaia, isso aí era comum do judeu. O judeu estava acostumado a fazer isso. É ruim. Mas é muito ruim. Não, mas tem os kibbutzim hoje. Você está por fora do que é o kibbutzim. Quem disse que o kibbutzim é para dar para o que não tem? Kibbutzim é todo mundo produzindo para ter lucro igual. Isso é o kibbutzim. E somente 2% da população de Israel vive em kibbutzim. 98% não vive. E se você pensa que era a cultura judaica dá para alguém que não tinha, você está enganado. Tanto é que Jesus, em Mateus 23:14, assentou a ripa nos fariseus, que devoravam as casas das viúvas. Se a elite religiosa fazia isso, imagina o povo. E depois você vai ver o profeta Amós, o profeta Miqueias, falando contra as injustiças de Israel, que oprimiam o pobre. Está lá. Que negócio é esse que isso era normal na cultura judaica? Não era normal, não. Tinham tudo em comum. Sabe qual é a segunda característica da comunhão da igreja primitiva? É que a pessoa é mais importante do que as coisas. E na igreja hoje as coisas são mais importantes do que as pessoas. A diferença é só essa. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Você não tem um sapato? Eu tenho, então usa. Esse era o princípio lá. Você não tem uma roupa? Eu tenho. É nova, não interessa, usa. Esse era um princípio. Agora eu queria deixar bem claro aqui para os irmãos, por favor, que não existe nenhuma doutrina, não, aqui tem pastores, conhecem mais a Bíblia do que eu. Não existe nenhum campo para mim fazer uma doutrina que obrigue os crentes a venderem suas propriedades e repartir. Eu não tenho isso como base doutrinária na Bíblia. Eu não tenho isso como base doutrinária. Mas o que a igreja primitiva fazia era seguir uma recomendação de Jesus, que está lá escrita em Lucas 12:33. Vendei o que tendes, dai esmolas, e fazei bolsas que não se envelheçam, e tesouros no céu, que nunca se acabe, onde o ladrão não chega, onde a traça não come, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. O tesouro da igreja primitiva não era os seus bens, era Jesus Cristo. Eu não posso fazer uma regra e dizer que o irmão é obrigado a vender a sua casa para poder repartir com ninguém. E também a igreja primitiva fazia isso baseada em espontaneidade e generosidade. Não era obrigação. Pastor, e Ananias e Safira? É só você ler o versículo 4, capítulo 5, que está resolvida a parada. Nem Ananias e Safira foi obrigado a fazer aquilo. Morreram porque mentiram. Porque falaram que iam fazer uma coisa e fizeram outra. É outro papo. Não havia obrigação de vender casa e de doar bens. Eles faziam aquilo porque eles acreditavam que o seu irmão era mais importante do que as coisas. E eu quero aproveitar que eu estou falando aqui nesse auditório, o programa de televisão vai em rede nacional. Se os crentes de hoje estivessem ou tivessem um pouquinho mais de espontaneidade e de generosidade, nós teríamos uma igreja mais sadia. Nós teríamos uma igreja mais sadia. Nós teríamos muitas necessidades supridas. Mas há um amor ao dinheiro, há uma ganância. Quanto mais tem, mais quer, até no meio da igreja. E muitas vezes, quanto mais tem, é mais miserável para dar oferta, é mais miserável para ajudar o necessitado. Quisera que a igreja tivesse um pouco de generosidade e espontaneidade, que não precisasse vender a sua casa, mas que você pudesse compartilhar o que você tem com aquele que não tem. E hoje em dia o que a gente vê, eu não estou falando do paraquedista que apareceu na sua igreja que você não conhece.
que senta do teu lado. Aí chega para você, está há anos na igreja. Você sabe que ele é crente. Rapaz, vão cortar minha conta de luz. Estou desempregado. A coisa está feia, rapaz. Oh, vamos fazer uma oração por ele. Ajoelha, irmão. Ó Deus de misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, cega o fiscal da empresa de energia elétrica. A safadeza que não tem tamanho esse negócio. Cega, Senhor. Quanto é a tua conta de luz, irmão? A minha conta de luz é R$150. Irmão, eu não tenho R$150, mas eu tenho 50, tá aqui. Fale com outro irmão. Eu não tenho para pagar tudo. Ou talvez você teria até para pagar 20 contas daquela. Mas os seus interesses, tem que trocar de carro, tem que comprar um fogão novo, tem que comprar uma geladeira nova, e é o móvel que tem que trocar, e a gente vive vivendo em função nossa, como se esse evangelho de Cristo fosse uma coisa egocêntrica. A igreja primitiva aprendeu de que as pessoas valem mais do que as coisas. Eu posso entender então que na igreja primitiva a baixa autoestima não existia. Lá não tinha baixo autoestima. Lá a autoestima era autoestima mesmo, porque a pessoa se sentia valorizada. Muitas vezes o pobre dentro da nossa igreja se sente complexado, porque ele é olhado de maneira diferente, olhado de cima e embaixo, é desprezado, é pobre, não pode sair no retiro da igreja, é pobre, não pode ir brincar com os outros meninos que resolveram os garotos da igreja passear, é pobre, não pode ir no jantar de casais, é pobre, não pode ir na reunião de ouro. Isso é uma vergonha. Nós estamos fazendo dentro da igreja um sectarismo que a sociedade secular sem Deus está fazendo. Eu queria que meu filho fosse tanto no retiro da mocidade. Irmão, não dá não. Meu marido está desempregado, eu também. Não vai não. E nós está todo mundo conformado. Está todo mundo conformado. Sabe que aquela família da igreja há tantos anos, sabe que aquilo é um menino dentro da igreja. Irmãos, a igreja primitiva não tinha isso. O quê? Quanto é o retiro? Se fosse a igreja primitiva hoje, 100 prata, eu dou 10. Você também dou 10. Outro, eu dou 30. Ele vai. Nas coisas simples, irmãos. Eu estou falando aqui de bobagem. Agora imagina você vender a propriedade para repartir com quem não tem. O terceiro princípio que eu vejo da comunhão deles está aqui, no versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Primeiro, profundo relacionamento pessoal. Segundo, a pessoa vale mais do que as coisas. Terceiro, relacionamentos pessoais abalizados em princípios espirituais. Aqui. Olha onde eles estavam, todos os dias aonde? Aonde que eles estavam? Eles sabiam o segredo do templo. O Salmo 27, versículo 4 e 5, eles conheciam. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre a rocha. O Salmo 84, versículo 10. Vale mais um dia nos teus atos do que em outras partes 1000. Preferiria estar na porta da casa do meu Deus do que nas tendas da iniquidade. O salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ah, pastor, a minha casa é a igreja. Não, a minha casa é a minha casa. A minha casa é a minha casa. Vamos pegar leve nessa historinha aí. O templo é um lugar consagrado exclusivamente para a glória e culto a Deus. A minha casa não. A minha casa eu jogo o sapato de um lado, sento na mesa, e na casa de Deus está lá em Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na minha casa. Não vem dizer que a casa de Deus é igual à minha casa, porque não é não.
A minha casa, a gente ri, a gente briga, a gente discute. Agora eles aqui não, eles estavam todos os dias unânimes no templo. Isso é, havia um objetivo só, havia um desejo só, não tinha futrica, não tinha guerra de posição. Quem é que ia mandar aqui e quem é que ia mandar ali? Quem é que ia aparecer aqui e aparecer ali? Não havia isso. Havia um desejo de ver a igreja crescer. Havia um desejo de comunhão. Não estava importando com a posição. Hoje, no nosso meio, tem crente que você tem que pendurar uma melancia no pescoço. Porque se ele não aparecer, ele fica com cara emburrada. Se ele não tiver uma posição que os outros estejam vendo, ele não quer fazer. Aqui não. Aqui o importante era o todo, não a parte. Aqui o importante era o conjunto e não o meu interesse. Sabe por que tem briga na igreja hoje? Porque é disputa de posição. Por isso que tem briga. A pessoa não faz para Deus, faz para si, irmão. O pau está quebrando por posição. Primeiro, muitas vezes para quem está mais perto do pastor. Outras vezes, é para poder liderar pedaço da igreja. E coitado do pastor que vira marionete de grupo de igreja. Estou com peninha dele. Coitado de pastor que tem os manda-chuvas de parte da igreja. Estou com pena. Está frito. Assado sem gordura. Aqui eles permaneciam unânimes. Unânimes. Eles tinham unidade de pensamento, unidade de projeto, unidade de vocação, de desejos com a igreja. Trabalhavam para a igreja e não para si. Trabalhavam em prol do povo. Trabalhavam em prol da unidade. Isso é que eles trabalhavam na igreja. Não acontecia com eles o que aconteceu com a igreja de Coríntios, que Paulo tem que escrever uma cartinha na abertura da primeira carta, no capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não haja contenda entre vós. Antes, sede unidos em o mesmo sentir e o mesmo parecer. A mesma cartinha, com outra palavra, ele mandou para a igreja de Filipenses também. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Filipenses 2:3. Porque o pau estava quebrando de posição. Quem era mais? Quem era o tal? Quem era o bom? Quem era o fera? Quem é que estava sobressaindo? Aqui não. Aqui eles eram unânimes. É você que Deus escolheu? Vai fundo, nós estamos torcendo por você. Deus quer te usar para dirigir um coral? Conta comigo. Porque você não está dirigindo esse coral para você. Você está dirigindo para o bem-estar da igreja e para a grandeza do nome de Jesus. Quem está dirigindo o coral é ele, não canta. Quem é o responsável pelo diácono? Esse diácono, não vou. Quem é responsável pela união feminina? É essa aí, não conte comigo. E quando vocês já viram a dificuldade de pastor para tirar alguém de cargo? Vocês já repararam isso? Vocês já repararam que coisa terrível é um pastor para tirar alguém de um cargo? Tem que ir cheio de dedo. Meu irmão, quero dizer que você, primeiro, alisar o ego. Meu irmão, quero dizer que você é maravilhoso, belo, tremendo, espetacular, especial. E eu quero dizer, olha, sinceramente, o pastor passa até a ser hipócrita de vez em quando. Ele faz um jogo, cheio de dedo para tirar o camarada, porque ele vai ficar melindrado, ele vai sair da igreja. Meu Deus, o que está acontecendo? Meu irmão, eu queria que você, eu tenho uma outra pessoa, você vai ser útil de outro lado. Pô, não, pastor, não tem problema. Eu estou aqui para cooperar. Onde é que o senhor quer? É aqui? Não é? É ali? Conta comigo. Conta comigo. Mas hoje não, pastor, tem que vir cheio de dedo, porque as pessoas estão trabalhando para si e não para o todo. Camarada, há 20 anos dirigindo o coral caindo aos pedaços. Se me tirar, eu saio com a minha família da igreja. A classe de escola dominical está arrasada. Arrasada. E o pastor Jesus tem miséria. O pastor fica tão, Senhor, ó Deus, afasta ele, Jesus. Dá uma doença, dá um resfriado forte. Vai ficar um mês em casa, Jeová, para ver se eu substituo ele. Porque o pastor fica, coitado, desajustado. Você já viu isso? Que dificuldade dá esse negócio? Ou então, né, Jales? Senhor, 30 anos
sabemos que esse irmão é responsável pelo corpo diaconal. Olha a confusão que é arrumar essa igreja. Jesus, prepara o teu servo. Arrebata ele agora.